São Miguel, vamos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Vai procurando o melhor lugar, vai acalmando, vai sentando. Deus quer falar aos nossos corações. Enquanto eu vinha para cá, me veio uma frase ao pensamento, com certeza o Espírito Santo trouxe, dizia assim: melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar. Eu acho que essa frase traduz um pouco daquilo que eu quero partilhar com vocês nessa tarde. É bom ganhar o peixe, mas é bom aprender a pescá-lo. E o que eu quero falar com vocês nessa tarde é exatamente sobre a arte da oração. O Instituto Hesed tornou-se, na verdade, uma grande escola de oração. A nossa missão tem sido rezar junto com as pessoas, mas também ensinar as pessoas a rezar. Nós precisamos entender que tudo aquilo que diz respeito à nossa vida é decidido no tribunal da oração. Tudo aquilo que diz respeito à nossa existência, à nossa história, é decidido no tribunal da oração. Santo Afonso Maria de Ligório tem aquela frase, não é? Célebre dele: quem reza se salva, quem não reza se condena. Eu, irmã Maria Raquel, se eu não tivesse rezado, se eu não tivesse parado para rezar e discernir, muito provavelmente eu não teria tocado a vontade de Deus para a minha vida, a vida consagrada, e muito menos teria tido a força e a disposição para responder ao chamado de Deus. A oração, ela é imprescindível. Se eu conseguir, dentro desses poucos minutos que nós temos, se eu conseguir trazer essa realidade para você e você acreditar verdadeiramente nessa palavra, porque é palavra de Deus, antes de tudo rezai, eu estou feliz porque eu cumpri a minha missão aqui nesse 13º Misericórdia Brasil. É preciso rezar. E se um dia por alguma razão a conexão não acontecer, se um dia por alguma razão a voz do Instituto Hesed, através das redes sociais, não chegar mais até você, você aprendeu e entendeu que sem oração não é possível viver. Nós não podemos falar de vida espiritual, de vida da alma, de vida no espírito sem oração. A oração é o oxigênio da alma. A oração é o ar que nós respiramos. E é claro que quando você decide vir ao Misericórdia Brasil, viver esses 3 dias voltado para Deus, é claro que vozes se levantam dentro da sua casa. Vozes também que ficam aqui oprimindo a sua mente e muitas vezes reverberam a voz do próprio eu, dizendo: mas será? Será que eu devo parar 3 dias? Eu podia estar fazendo tantas coisas. Eu podia estar investindo na minha carreira profissional nesses dias. Eu podia estar realizando tantas outras atividades. Será que vale a pena tirar 3 dias para Deus, para a oração? Isso acontece porque nós estamos dentro de uma cultura completamente paganizada. E mesmo nós que estamos dentro da igreja, estamos sofrendo os influxos dessa cultura pagã, que diz que tirar 2 horas para o rosário da madrugada é demais. Tem pelotão do rosário aqui, gente? Estamos juntos, viu? Quaresma acabou, mas o rosário não para. Estamos juntos todos os dias. E eu vou com vocês até onde a obediência permitir e até onde vocês aguentarem. Gente, sem oração não dá. Então a cultura paganizada que vai se infiltrando.
Então às vezes 2 horas é demais. Eu escutava um professor belga e ele dizia, depois de mais de 50 anos, ele retornou à sua cidade de origem para visitar. E ele disse que ficou impressionado, porque há 50 anos atrás, quando ele saiu daquela cidade, ele disse, era o seguinte: se construía uma capela e a cidade se desenvolvia ao redor daquela capela, daquela igreja, daquela paróquia. Aquela imagem da capela, da paróquia, a pracinha ali em frente, e a cidade se desenvolve em torno. E ele disse, 50 anos depois, e eu voltei. E agora a cidade já não se desenvolve em torno da torre da igreja, mas a cidade vai se desenvolvendo ao redor da torre de TV, da torre dos sinais de internet. Agora tem outra coisa no centro. Agora tem outro alguém no centro. E essa frase, essa colocação dele me marcou muito. Veja uma cidade que já não se desenvolve em torno do sagrado, em torno de Deus. E nós podemos olhar para nós e ver essa cidade que somos nós. Se nós estamos nos desenvolvendo em torno deste sagrado que é Deus. Se é dele então que irradia tudo aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós buscamos. Se de fato Deus está em primeiro lugar. Nós não podemos ter tempo de oração apenas. Nós precisamos de uma vida constante de oração. Nós precisamos de uma vida constante de oração. É o sagrado, é o precioso, é aquilo que nós não negociamos. Quantas vezes no domingo nós não negociamos aquele jogo de futebol, nós não negociamos talvez aquele almoço em família, mas quantas vezes nós já negociamos a missa dominical? E a oração parece que é algo que vai se der. A oração se torna algo que, se der tempo, eu faço e nunca vai sobrar tempo. A partir desse Misericórdia Brasil, nós precisamos sair decididos e dizer: a oração é o oxigênio da alma. A oração vem em primeiro lugar. A palavra diz: antes de tudo rezai. E preciso então decidir antes de tudo a oração, porque sem oração não há família que subsista. Sem oração não há caminhada espiritual que permaneça. Sem oração não há relacionamento com Deus que se mantenha. A oração é decisiva e a oração precisa então ter um lugar central no seu dia. Eu tenho dito muito isso no Rosário da Madrugada. Você resolveu oferecer as primeiras horas do seu dia para Deus. Você já despertou e já conectou no Rosário da Virgem Maria? Disse: mãe, antes de tudo, eu preciso rezar. E para quem quer, quando se ama, não há desculpa. Outro dia eu fiquei numa missão na casa de uma família. Aquela mãe tinha 5 filhos. 5 filhos, o mais velho, não sei, talvez uns 17 anos, 18. O mais novinho devia ter uns 2 anos ou menos. E ela estava esperando um. Tinha um na barriga dela. 5 filhos fora o que estava na barriga. E quando eu acordei na madrugada, senti sede, fui até a cozinha beber água. Eram umas 4 horas da manhã. E quando eu desci, eu tomei um susto, porque eu me deparei com ela. Ela estava sentada na mesa, com a Sagrada Escritura aberta e o seu diário espiritual. Eu disse: a senhora está aqui rezando a esta hora? E ela disse: se eu não rezar esta hora, se eu não tiver esse encontro com Deus agora, eu não consigo mais depois que os bebês, que os meninos acordam. Eu preciso despertar na madrugada para encontrar o meu Senhor. Sem oração, gente, não há relacionamento. E nós podemos nos perguntar: por que o meu matrimônio vai mal? Por que o relacionamento com os meus filhos? Por que os negócios? Por que tantas situações? Pode ter certeza, a raiz de tudo isso está lá, na vida de oração. Porque quando você reza, Deus te dá discernimento. Quando você reza, Deus te dá sabedoria. Quando você reza, Deus te fortalece. Quando você reza, você sabe que já venceu. Quando você reza,
Veja, hoje nós encontramos no Evangelho, na missa, nós vamos adentrar de maneira mais profunda. Nós encontramos os apóstolos, os discípulos do Senhor que estão cabisbaixos. Eles estão desanimados. Estamos ainda dentro daquele contexto, a paixão, a morte, a paixão e morte do Senhor. E os apóstolos então estão cabisbaixos. Veja que Maria Madalena já foi anunciar. Veja que os discípulos de Emaú já correram ao encontro deles e disse: ele nos apareceu, ele apareceu para nós, mas não adiantou. Aqueles homens continuam desanimados. E Jesus então revela qual é a raiz daquele desânimo. Quantas vezes eu e você desanimamos? Desânimo. Jesus hoje vem revelar para nós qual é a raiz desse desânimo. Jesus vai dizer para os apóstolos: a raiz do desânimo de vocês é a falta de fé. Vocês são fracos na fé e por isso estão desanimados. Por isso perdem a esperança diante da batalha. Nós cristãos, quando nós vemos uma batalha, a gente tem que fazer assim: chegou a hora, chegou a nossa vez, é comigo, é contigo, Senhor, vamos juntos. Deus se lembrou de nós, é hora de nos fortalecermos, é hora de entrarmos na arena, é hora de lutarmos. Gente, nós não viemos a passeio. Quando é que nós vamos entender que nós não estamos aqui a passeio? Você quer ficar na sua, você quer ficar debaixo do sol, da água fresca, você quer ficar assim, então esqueça de vida espiritual, vai para o partido do demônio e fica lá, porque com Deus não vai ter. Com Deus é luta, é batalha espiritual, porque o inimigo não vai querer que você lute pela sua salvação e a salvação da sua família. O lugar do cristão é sim num campo de guerra, mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é o nosso troféu, o Senhor é a nossa glória, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso prazer. É por Ele que vale a pena deixar tudo, é Ele, é o Senhor. Vamos sair das fraldas. Chegou a hora, exército de São Miguel, de mastigarmos um alimento mais sólido. Chegou a hora de preparar esses dentes para triturar as pedras que a vida vai jogar em nós. Não ache que Deus te trouxe ao 13º Misericórdia Brasil para você simplesmente aproveitar. Não. Mas para te armar como verdadeiro guerreiro, para que você possa lutar pelos seus, lutar por sua salvação, lutar por Deus até o fim. Enquanto nós estamos reunidos aqui, o exército de São Miguel, não tenham dúvida, o exército do inimigo de Deus está igualmente reunido. Eles não estão dormindo, eles não estão parados. Talvez tenhamos até infiltrados aqui também. Enquanto o exército de São Miguel está aqui reunido, se preparando para a batalha, o exército inimigo está se preparando também, e o alvo deles é a sua família. Por isso não brinque. Por isso não desperdice as palavras que Deus está lançando e a graça e a bênção de Deus neste lugar, porque o que te espera é batalha. Outro dia, num diálogo, alguém dizia assim: mas eu não estou numa luta. E o inimigo falava pela boca daquele homem possesso e dizia: é por isso que você está perdendo, porque você ainda não entendeu que isso aqui é uma guerra. Você ainda não entendeu que isso aqui é uma luta. E o que está em jogo vale muito. A oração. Deus se revela sempre para explicar o relacionamento entre Deus e a humanidade, usando sempre a imagem das bodas, do matrimônio, das núpcias. E eu vou me valer então dessa maneira de Deus expressar e de Deus falar desse relacionamento. Um esposo com uma esposa. Aquele matrimônio, aquele relacionamento não se mantém se não existe diálogo entre o esposo e a esposa. É preciso que haja diálogo, é preciso que haja conhecimento. É preciso que eles se comuniquem com o olhar. É preciso que haja uma palavra, o que? Intimidade. Eu conheço você. Irmã Maria Raquel, eu lhe conheço.
Minha mãe, meu pai, minha família, quando chega, só pelo jeito de eu andar, eu venho no corredor, da maneira como eu estou andando, minha mãe diz: ela está bem, ela não está bem, ela está nervosa, ela está assim, pelo jeito como eu ando no corredor, porque eles me conhecem. Nós precisamos adentrar no conhecimento de Deus, conhecer a Deus. É preciso nutrir relacionamento, conversar com Deus. Conversar com Deus, dialogar com Ele. A oração é pedido, pedi e recebereis. Mas a oração, gente, precisa ser mais do que isso. Você precisa, assim como Abraão, assim como Moisés, ser amigo de Deus. E olha que incrível, é diferente quando nós somos amigos. Nós não temos coragem às vezes de pedir de qualquer jeito para qualquer pessoa. Mas um amigo, a gente consegue chegar, a gente abre um coração, a gente pede aquilo que a gente não pediria para mais ninguém. O relacionamento com Deus, um relacionamento de amizade, claro, Ele é o Senhor, mas Ele também é meu amigo. Deus vai chamar Abraão de seu amigo. Moisés é o amigo de Deus. E como nós queremos assim ser reconhecidos também como amigos de Deus. Eu me lembrava de algumas situações. Elias, o homem de Deus da Bíblia, é impressionante. Elias ora para que não chova mais. Aí o que é que acontece? 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio sem chuva. Aí Elias de repente para, reza e pede chuva. E o que é que acontece? Chuva, a chuva vem. Eu me lembrava de Santa Escolástica, irmã de São Bento. Preste atenção nessa história, uma vez por ano, o grande São Bento e Santa Escolástica, ou família santa, eles podiam se encontrar para conversar sobre as alegrias da vida em Deus. E no encontro deles, chegou a hora de cada um ir para o seu mosteiro. E Santa Escolástica pediu a São Bento e disse: Bento, vamos ficar mais um pouco, passe a noite aqui para a gente conversar mais. E Bento disse: que conversa é essa? Eu não posso passar a noite fora da minha cela. E já foi se levantando para ir embora. Escolástica cruzou os dedos, apoiou sobre a mesa que estava, baixou a cabeça, rezou. Uma tempestade desceu, uma torrente de chuva, que Bento não conseguiu sair daquele lugar. Disse: o que você fez, mulher? Que Deus te perdoe. E ela disse: tente sair se você conseguir. Ele foi obrigado a passar a noite ali. Essa mulher rezou. 3 dias depois, ela morreu. São Bento vê a alma da sua irmã elevar-se. E ele agradece a Deus por aquela última oportunidade. Veja o que é um coração que é amigo de Deus. Veja a ousadia dessa mulher, a ousadia de uma Santa Teresinha, a ousadia do profeta Elias, a ousadia daqueles que são amigos de Deus. Amigos de Deus. Ali vai um homem que caminha com Deus. E por falar em homem aqui, atenção, pais. Os homens que estão aqui, levante a mão. Levanta assim, não vou perguntar nada a vocês. Lá levante, temos muitos homens aqui. Olha, na casa de vocês, prestem bem atenção. É vocês que têm que puxar a família para a oração. Às vezes fica a cargo da mulher, mas atenção, pais. Vocês foram eleitos também autoridade dentro dessa casa. São vocês que vão puxar estes filhos para a oração e dizer: ei, agora é a hora do terço. Ah, pai, mas eu tenho... Agora é a hora do terço. Agora nós vamos rezar em família. Quando um pai se levanta naquela casa para rezar, quando o pai é o exemplo, isso marca profundamente a vida de um filho, pai. Quando um filho vê você de joelhos adorando o Senhor, quando um filho vê você de joelhos com o terço na mão, quando um filho guarda na lembrança dele um pai que recorria a Deus em todos os momentos, isso marca profundamente a vida de um filho. Não é o que você fala apenas, mas é muito mais, é o que você faz. É o que você faz, é essa marca que você deixa na vida dele. Atenção, pais e mães.
A casa de vocês precisam ser uma escola de amor. E para que seja uma escola de amor, antes elas precisam ser uma escola de oração. Nós não vamos conseguir amar se antes não há vida de oração. Quem nos dá essa chave é Santa Teresa de Calcutá, porque ela vai dizer: a oração ela gera a fé. A oração ela gera a fé, que gera então, que gera o amor, que gera o serviço. Tudo começa então com a oração. Para que essa família seja realmente um ninho de amor, ela precisa estar impregnada da oração. Nós temos tempo para tudo em família, mas será que nós estamos reservando o tempo da oração em família? E depois não sabemos porque nos tornamos ilhas dentro de casa. Porque se não há uma oração comum, não há uma intenção comum, não há um desejo comum, voltem a rezar em família. Voltem a rezar em família. A oração, o ser amigo de Deus. Em outra passagem eu falava do desânimo. Tem alguém aqui ansioso? Em Filipenses 4 a palavra vai dizer: por que vós estáis ansiosos? Sabe por quê? O Senhor responde: porque vocês não rezam. Estais ansiosos porque não recorrem à oração. Porque não recorrem à oração. Gente, eu vou dar um testemunho aqui. É impressionante, vocês não têm noção do que acontece nos bastidores de um evento grande como esse. E eu não vou nem dizer para não arrepiar vocês. Mas é impressionante ver a nossa reverenda Madre Jane, por exemplo. Os problemas chegam nela. As situações vão em primeiro plano para ela. É impressionante a paz e a serenidade que ela tem para discernir e para tomar as resoluções. É impressionante a confiança, é impressionante a paz do coração de quem sabe que Deus é o Senhor da obra e que Jesus é quem vai resolver cada um dos problemas que vão surgindo e que é Jesus que vai trazer a solução para cada acontecimento. Mas para isso é preciso uma forte intercessão. O grosso do encontro não acontece aqui no que vocês estão vendo. O grosso do encontro é decidido nos bastidores de uma adoração que não para, de um rosário perpétuo, de intercessores cujas mãos estão agora levantadas como as mãos de Moisés, para que o mar se abra, para que nós possamos tocar as vitórias de Deus. É preciso que haja oração. Nós vimos esses dias no Evangelho como é bela a palavra de Deus. Tragam a meditação diária da palavra de Deus para a vida de vocês. E ainda esses últimos dias eu meditava exatamente, os apóstolos pescaram a noite toda. Eles não pegaram nada. Nada. Alguém aí que já trabalhou muito, trabalha e parece que o fruto não vem. Aqueles homens trabalharam a noite inteira. Gente, eles são talentosos, são homens do mar, são homens de pesca. A palavra vai dizer que eles tentaram a noite toda, lançaram rede e não pegaram nada. Até que o Senhor vem ao encontro deles e diz uma palavra para eles. O que é que o Senhor diz? Quem prestou atenção no Evangelho? Lançai a rede do lado direito e encontrareis. Pedro, lança a rede do outro lado. E o que é que aconteceu depois disso, gente? A rede ficou cheia de peixes. Deus falou. Agora, como é que a gente vai ouvir se a gente não rezar? A solução está ali na sua frente. A solução está ali na sua frente, mas como é que a gente vai enxergar se a gente não conversa com Deus, se a gente não escuta o Senhor? Meu filho está rebelde demais e a gente procura o psicólogo. Não tem problema em procurar o psicólogo devido. A gente procura assistência em vários meios. A gente vai na escola, a gente coloca no judô, a gente coloca no exercício, a gente faz isso, a gente vê os programas. Mas quantas vezes a gente esquece, diante de tudo isso, se colocar junto ao nosso oratório e dizer: Deus, vem cá. Sabe, aquele filho
que eu te pedi tanto e o Senhor me deu e eu consagrei ao Senhor. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu preciso de uma orientação. O que eu faço com o meu filho? O que nós podemos fazer por este filho? E ali esperar a resposta do Senhor. E Ele vai guiando os teus passos. Deus, vem cá, o meu matrimônio está em ruínas. E quantas pessoas vão dizer: mulher, salva o teu matrimônio. Como é que eu faço isso? Olha, entra na academia. Cuidado aí para ter um corpo sarado. Faz uma lipo e aspiração, coloca uma prótese, fica sensual, fica assim, fica aquilo, faz curso, vai crescendo, vai ficando mais intelectual, vai ficando mais atraente. Mas esqueceram de lhe dizer que Deus é a rocha. E que se você não se relaciona com Deus e traz Deus para dentro do relacionamento, não vai adiantar você tomar todas essas providências. Isso não sustenta matrimônio. Isso não sustenta casamento. Ou você traz Deus para dentro dessa casa, ou você traz Deus para a sua vida. Porque às vezes a mulher e o homem, um quer jogar, né, colocar Deus dentro do outro. Deus nem entrou em você ainda. No sentido de que você não acolheu, você não começou a ter vida com Ele. Você quer Deus como um salva, realmente um salva matrimônio, como uma saída de emergência aqui, mas as coisas não funcionam assim. É preciso que comece por você, que você comece a relacionar-se com Ele, que você comece a tê-lo realmente como seu amigo, que você se dedique e comece a ter vida de oração. Espere nele, a esperança não decepciona. Mas irmã Maria Raquel, estou desesperada, estou vendo o meu esposo indo embora de casa. Espere no Senhor. Porque você está de cabeça baixa. Só baixa essa cabeça se for para se concentrar na oração. Por que você está assim abatido? Não. Espere no Senhor. Quantas vezes eu digo isso para vocês: aquilo que hoje é tragédia, Deus vai transformar em testemunho amanhã. E se ainda não chegou a felicidade, é porque não chegou o final dessa história. Continua, não baixe a guarda. Reza, abraça essa cruz, ama essa cruz e caminha. Caminha, porque Deus vai transformar tudo isso em testemunho. Creia. E como eu tenho me alegrado, meus irmãos. Eu partilhava isso no Rosário outro dia. Alguém foi me mostrar a planta de uma casa, o projeto de uma casa, e disse: olha, irmã Maria Raquel, aqui no meio tinha um espaço, tipo um quartinho assim. Eu falei: o que está aqui no meio? Aqui no meio é o oratório da casa. Eu disse: oratório? É, porque minha mãe reza no rosário da madrugada e ela escuta vocês falando: vai para o oratório. E agora ela disse que quer um oratório em casa. Gente, um costume tão antigo. A gente não entrava antigamente numa casa sem se deparar ali com um oratório da família. Isso se perdeu. Se tirou o oratório da família e se colocou a TV. Virou a sala de TV. O oratório das nossas famílias, onde a família se reunia para rezar, onde estava ali o Cristo crucificado, onde estava ali a palavra de Deus, onde estava ali o genuflexório. Saiu tudo e ficou o sofá confortável com a tela de cinema na frente. Virou a sala de TV. Nós precisamos retornar. Nós precisamos expulsar de dentro das nossas casas aquilo que não edifica e voltar e estabelecer que Deus é o Senhor das nossas famílias. Filho, filha, os seus filhos pequenininhos vão crescer vendo: o oratório da minha casa é aqui. Ah, como aquele oratório fazia diferença. Quando o papai chegava nervoso do trabalho e antes de se dirigir a qualquer um dentro de casa, ele passava no oratório e se ajoelhava diante do crucificado. Ah, como era diferente. Vocês entendem? Não são coisas extraordinárias, mas é na simplicidade dessas pequenas coisas do dia que nós vamos retornando àquele equilíbrio. Palavra tão usada, o equilíbrio. Não tem como nós alcançarmos esse equilíbrio se nós não damos à nossa alma aquilo que ela precisa. Se você hoje decide parar de comer, o seu corpo vai definhar. Quando você não reza, a sua alma atrofia. Você experimenta morte espiritual. Rezar. Rezar quando tudo está bem. Rezar quando tudo está mal. Rezar.
Rezar nos dias alegres, rezar nos dias tristes, rezar na saúde, rezar na enfermidade, rezar sempre, o oxigênio da tua alma. Eu cresci assim, eu via a minha avó, todos os dias, quando eu almoçava, quando acontecia de eu almoçar na casa dela, sempre, após o almoço, vovó se retirava. Para onde ela ia? Para a cadeira de balanço dela, no quartinho lá dos fundos. E o que é que ela estava fazendo? Passando o rosário nas mãos. Era a hora sagrada. Ai de quem atrapalhasse o rosário da vovó. Era o terço dela. Essa é a hora do meu terço. É a hora da minha conversa com Deus e com Nossa Senhora. Rezar. A oração. Então veja, no desânimo, reze. Nas tentações, mais ainda. Na alegria, na tristeza, reze. Fazer da tua vida oração, respirar oração. Porque senão não vai adiantar. Vai vir aqui no Misericórdia Brasil, o padre exorcista vai rezar por você, vai expulsar os demônios, vai fazer a descontaminação espiritual. Para quê? Para você voltar para casa com a casa limpinha, para depois virem 7 demônios ainda pior, como está na palavra. Não, você vê o Misericórdia Brasil e por graça de Deus, que bênção. Nós temos sacerdotes, exorcistas aqui, ministros de cura e libertação, que vieram, vão rezar por você, vão ajudar nesse processo de descontaminação espiritual, vão limpar esta casa, ela vai ficar linda, arrumadinha, com o sacramento da confissão, com o sacramento da Eucaristia, mas é preciso o cultivo. Na época da pandemia, o jardim da nossa casa é lindo, não sei se alguns conseguiram ir ao mosteiro. Mas quem não foi, agora não vai hoje e amanhã, gente, porque não tem, está fechado lá, porque está todo mundo aqui. Mas o jardim é lindo, o jardim da nossa casa é lindo. Quando veio a pandemia, tem alguns funcionários que ajudam, são muitos trabalhos. Então tem alguns funcionários que ajudam ali na manutenção do jardim, sempre coordenado por uma irmã que está junto. E quando aconteceu a pandemia, então o mosteiro, os funcionários já não vinham mais, e foi interessante, porque o jardim que era tão belo, nós começamos a perceber, começou a ficar feio. E nós nos tocamos, nossa, os funcionários não estão podendo vir, e o jardim não está sendo cultivado. E ele está começando a parecer um matagal, está perdendo a sua aparência de jardim. Claro, nós irmãos e irmãs caímos então dentro do jardim para cultivar o jardim. A sua alma é esse jardim. Santa Teresa vai nos falar também desta alma. A sua alma é esse jardim, precisa ser cultivado. E como é que você cultiva? Para que as ervas daninhas aí não cresçam, para que elas sejam arrancadas, é exatamente através do cultivo da oração. Quando você acorda, e aí tem gente que vai dizer, irmã Maria Raquel, sempre existe uma saída para isso aqui. Sempre quando a gente está conversando, está rezando, fulano? Estou, rezo quando acordo, rezo quando durmo. Como é que você faz? Quando eu acordo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, Senhor, vamos para o trabalho, né? Quando eu vou dormir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigado, Senhor, por este dia, até amanhã. É verdade, é um fast food, né? Mas imagina se você fica se alimentando de fast food todos os dias. Se você só se alimenta desse fast food diário, sua saúde, você vai definhar. É esse fast food da oração. Tem dia que a gente está muito cansado, foi tudo aquilo que a gente conseguiu, mas nós precisamos também de uma refeição mais forte, de uma refeição mais nutritiva. Nós precisamos, para além desses fast foods, desses lanches do dia, nós precisamos de uma refeição mais nutritiva. Aquela refeição completa. Aquela refeição completa onde nós nos preparamos para a oração. Gente, a oração é encontro. A grande maioria de vocês aqui vivem um matrimônio. Passaram pela fase da paquera, do namoro, se casaram, os consagrados de maneira igual, porque o relacionamento com Deus também se dá assim. A gente se prepara para encontrar aquele que a gente ama. A gente não vai de qualquer jeito. Lembra aí no período aí que vocês namoravam, espero que hoje ainda continue assim. A gente não vai de qualquer jeito, vai dando a hora, o coração dispara. E quando os dois se encontram, começa aquele discurso, né? Eu queria ter a máquina do tempo para parar o tempo quando eu estou com você. A gente se prepara para aquele encontro, a gente deseja estar com aquele que a gente ama. A oração é um esforço, é verdade, mas ela não pode ser um fardo. Estou ansioso para o momento de oração. Eu acordo ansiosa para o rosário da madrugada, ansiosa para encontrar Jesus naquela madrugada.
ansiosa para começar aquele diálogo da oração, ansioso para encontrar o Senhor. É o seu momento de encontro com Deus. E Maria Raquel, mas eu passo o dia com Deus. Sim, mas é preciso aquele momento em que você vai dizer: Deus, só eu e você, só eu e o Senhor. Aquele momento em que a gente fecha a porta do quarto para estar com Ele. E algumas das pessoas vão ceder à tentação de dizer: mas eu tenho muita coisa para fazer. E eu sempre trago a experiência de Santa Teresa de Calcutá. Quando as suas filhas procuram porque não está dando tempo a atender os doentes e pede para reduzir a hora da oração, o que é que ela diz? Oh, minhas filhas, vocês são muito lentas. Se não está dando tempo fazer tudo o que tem para fazer, então dobre a hora da oração. Porque é Deus que faz, é Deus que resolve. Até quando a gente vai ficar pensando que somos nós? Até quando nós vamos ficar pensando que é a gente que resolve esses problemas? A gente precisa colocar Deus na frente. Se os problemas estão se avolumando, se o tempo está ficando menor, dobre o seu tempo de oração. Dobre o seu tempo de oração. Porque a palavra vai dizer: sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer. E a nossa oração precisa ter 3 características. Mas antes disso, o preparo da oração. Não vá de qualquer jeito. Marque horário com Ele. Não é por Ele não, é por você. Qual é o seu horário? A partir de agora, saindo do Misericórdia Brasil, qual é o seu horário da oração? É às 4h45, ali às 6h30, no Rosário da Madrugada? Qual o seu horário de oração? Aquele horário que, claro, pode ter dias em que um filho está com febre, aconteceu uma coisa, uma emergência, situações que acontecem, mas marque o seu horário da oração, aquele horário do seu encontro com Deus, onde você pega então a palavra, onde você pode ouvir o Senhor dizendo para você: lance a rede do lado direito, porque você vai pegar os peixes. Aqueles homens poderiam ter ido embora daquele mar naquele dia sem nada para comer. O Senhor pergunta para eles: tem aí alguma coisa para comer? E eles dizem: nada. Pode ser que eu esteja falando com famílias que estão assim: não há nada para comer. Outro dia alguém no chat colocava no rosário e dizia assim: eu encontrei a solução para pagar as minhas dívidas hoje na adoração ao Santíssimo. Eu achei aquilo tão forte, tão bonito. Ela encontrou em Deus a saída. Ela encontrou em Deus a solução. A gente pergunta a tanta gente o que fazer. Muitas vezes esquecemos de perguntar para Deus e esperar dele a resposta. Maria Raquel, mas Deus não falou nada. Espere, Ele vai falar. Deus é o mais interessado que você escute. Alguns jovens procuram angustiados: Maria Raquel, mas eu não consigo discernir a vocação. Deus não diz o que Ele quer de mim. Eu não consigo descobrir. Deus é mais interessado que você descubra. Persevere, persevere na oração, no discernimento, porque Deus vai falar. Ele está preparando você. Quantas vezes nós vamos para a oração com desconfiança? Eu vejo isso muito nos comentários. Será que Deus vai me atender? Oh, gente. Oh, meu Deus. A gente ainda não conhece esse Pai. E aqui eu vibro porque Jesus, quando vai ensinar os seus apóstolos a rezar: Senhor, ensina-nos a rezar. Qual é a primeira lição que Ele dá? Ele traz para os apóstolos: quando vocês forem rezar, digam assim. Qual é a primeira palavra? Pai. Ele é Pai. E se vós que sois maus, diz o Senhor, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. É uma das características da oração. A nossa oração precisa ser uma oração confiante. Eu sei que Deus está me ouvindo. Eu sei que Ele vai me atender. Eu tenho certeza. A palavra nos ensina a rezar assim: quando pedir, já agradece. Eu sei que Deus vai realizar este milagre. É uma oração cheia de confiança. Se tiverdes fé, o Senhor vai dizer: direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela irá. Fé, uma oração cheia de confiança no Senhor. Eu estou falando com o meu Pai. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Uma oração cheia de confiança. Uma oração também que é humilde. Porque o Senhor resiste ao soberbo, mas concede a sua graça ao coração humilde. É uma oração humilde, é uma oração que sabe: eu sei quem Deus é e sei quem eu sou. Sei da minha completa dependência dEle.
Senhor, tende misericórdia de mim. Senhor, reconheço o meu erro. Senhor, reconheço o meu pecado. Senhor, eu suplico a tua graça e a tua misericórdia. É uma oração de um coração humilde. Uma oração humilde, uma oração confiante. E ei, não é uma coisa de um dia não, gente. A oração precisa ser perseverante. Uma oração perseverante. Parece banco, vem um dia e quer que as coisas aconteçam instantaneamente. É um processo. Com Deus não tem. Com Deus não funciona como as coisas do mundo não. A gente não vai maquiar. Deus não vai colocar uma maquiagem nessa sua ferida não. Isso às vezes pode acontecer no mau atendimento no hospital. Quando dizem que você ficou curado, era mentira. Costuraram com a infecção lá dentro. Deus não vai ficar trabalhando só com analgésico. Deus não vai ficar trabalhando só com antitérmico, não. Deus vai passar o tratamento completo. E Ele vai obedecer às suas, e Ele vai observar, melhor dizendo, as suas limitações. Deus, Ele vai vir com um tratamento completo. Ele não vai mascarar. Ele não vai colocar um curativo em cima daquela ferida. Ele vai na raiz. Ele vai tirar o pus na raiz. Ele vai trazer o tratamento completo. Então, persevere. Santa Mônica levou 30 anos. Foram 30 anos de copiosas lágrimas pela conversão daquele filho. Mas ela não desistiu. E às vezes nós estamos pedindo há 3 semanas, 3 meses, 3 anos. E a gente já fica impaciente. Uma oração perseverante. Seja feliz no caminho. Seja feliz no caminho. Não deixe para ser feliz lá na hora do milagre apenas não. Seja feliz no processo. Seja feliz no caminho. Quantas pessoas que eu encontro hoje dentro de um tratamento de um câncer, passando por uma quimioterapia dolorosa, e conseguem falar para mim, gente, essa é a maior vitória. E dizem, irmã Maria Raquel, eu glorifico a Deus pelo caminho que eu estou percorrendo. Porque certo dia na minha oração eu pedi a Deus que transformasse o meu coração. E Ele ouviu a minha oração. Neste caminho, neste câncer, nessa quimioterapia, Deus está transformando o meu coração. E essa aqui é outra mensagem que outro dia eu falei na palavra de Deus. Vai ser do jeito dele, não vai ser do seu jeito. Esse é um grande problema que nós temos quando vamos à oração. A gente não só pede a Deus, mas a gente quer dizer como é que Deus vai fazer. Gente, para que o Misericórdia Brasil aconteça com tanta graça, com tanta beleza e com tanta bênção, tenham certeza, não é vontade de homens aqui, não é vontade de mulheres aqui, não é porque as nossas fundadoras, elas são as fundadoras, então vai ser do jeito que elas quiserem, não é. Elas são as primeiras a terem consciência disso. Vai ser do jeito que Deus quiser. O exército de São Miguel existe porque é vontade de Deus. Se fosse vontade de homem, se fosse vontade de 2 mulheres, já teria caído por terra. Porque o tanto que já tentaram destruir o exército de São Miguel, mas ele permanece porque é obra de Deus. Deixa Deus escrever a história da sua vida. Para de atrapalhar Deus. Para de atrapalhar Deus. É aquilo que Santa Teresinha diz, eu só quero ser um pincel na mão dele. Vindo para cá eu dizia, intercede. E a pessoa perguntava, eu acho que o pessoal dos vídeos, irmã Maria Raquel vai falar de quê? Como é que vai ser a pregação? Como vai ser a condução? Qual o tema central? Quais os temas? E eu dizia, meu filho, eu só vou emprestar minha boca. Eu não sei lhe dizer quase nada. Eu só vou emprestar minha boca para que ele fale. Ele vai falar. Preste atenção que lá na hora é que a gente vai saber. E Santa Teresinha vai dizer, eu só quero ser esse pincel nas mãos de Deus. Um pincel, sabe? Onde então a mão que está escrevendo é a mão de Deus. Para de atrapalhar. Colabora com a graça. Deixa Deus fazer. Deus tem uma história tão linda para escrever. Você já imagina se eu paro, se o Instituto Hesed diz, não deixa Deus fazer, não deixa Deus escrever, nós não teríamos um instituto, se lá atrás as nossas madres fundadoras não tivessem aberto o coração para esse carisma, se de repente naquela época de pandemia não se abre o coração para a obra Exército de São Miguel, nós não estaríamos testemunhando isso hoje.
Então a história que Deus tem para escrever é muito linda, mas passa por um abandono em Deus, por uma confiança nele. E olha, vai ter hora que você não vai entender nada, nada. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu estou aqui. Os santos passaram por isso, nós vamos passar por isso. Senhor, parece que eu estou morrendo, mas é Deus te trazendo vida. De onde a vida brotou? Da árvore da cruz. De onde a vida brotou, ali da árvore da cruz, nós fomos então redimidos. Então, deixa Deus fazer. Deus tem história belíssima para escrever. É a tua história. E ela é maravilhosa, ela é linda. Ela não é uma história de fracasso, ela é uma história de vitória. Ela é uma história de êxito. Ela é uma história digna de ser lembrada, de que se faça memória. Mas deixa Deus fazer. E isso só é possível através da oração. Vamos firmar esse propósito? Todos os dias eu quero caminhar com Deus. Eu quero caminhar com Deus. Eu não quero mais tomar nenhuma decisão que não seja a vontade de Deus. E muitas vezes Deus fura a bolha do óbvio. É tão óbvio que eu tenho que lançar a rede à esquerda, porque o vento vem dali, porque a maré está ali, porque eu aprendi em São Pedro dizendo que os peixes então estão passando aqui. Pedro, a lógica é a do Evangelho, lança a rede à direita. Deus fura a bolha do óbvio. Parece que é tão óbvio, deixa Deus furar a bolha do óbvio. Porque é sobrenatural que nós somos chamados a viver. Se nós queremos colher milagres, nós precisamos sair do plano meramente natural. Precisamos abrir o coração para a voz de Deus. Abraão, sacrifica o teu filho Isaque. É o filho da promessa. Sim, Senhor. Isaque foi poupado, mas um outro filho, um outro cordeiro não será poupado. É o filho de Maria. E ela vai dizer sim. Aquele filho é sacrificado, nós experimentamos vida. Eu queria encerrar entoando com vocês aquele que foi o rema do nosso retiro quaresmal. Vocês lembram? Transformando dor em amor, pelo poder da fé, pelo poder da oração. Pode ser? É uma promessa de Deus para nós a cada dia, a cada lágrima, a cada prece, a cada madrugada. Eu sei que eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Segura na mão de Deus, segura na mão dessa pessoa que está do teu lado. Mas na verdade, segurando agora é na mão de Deus. Fecha os teus olhos um instante, toma posse dessa verdade que diz exatamente isso. Eu tenho um Deus que não se cansa. Vai ficando de pé, fica de pé e segura na mão dessa pessoa. Diz: eu quero sim sair daqui caminhando com Deus. Eu quero sair desse Misericórdia Brasil com uma vida, com uma pessoa orante, ser amigo de Deus, caminhar com Deus, ter relacionamento com Deus, porque é nele, é nessa rocha que toda a minha vida se alicerça. A minha vida familiar, a minha vida profissional, os meus relacionamentos, é nessa rocha que é o próprio Deus. Senhor, perdoa por todas as vezes que eu deixei de conversar contigo, que eu te deixei sozinho na hora do nosso encontro, que eu não abri o meu coração à tua palavra, que eu não abri o coração à graça, que eu me deixei levar pela corre-corre do dia, que eu deixei o Senhor e o meu encontro contigo em segundo plano. Porque se eu estou contigo, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma esposa melhor, eu sou um esposo melhor, eu sou um profissional melhor. Se eu caminho contigo, eu sirvo a este mundo de maneira ainda melhor. Eu quero caminhar contigo, por isso declara: transformando dor em amor. Reza assim: é a missão, o exército de São Miguel. Eu tenho um
da tua alma. Que a oração então se revele para você a paz, a fortaleza que você necessita. Vida de oração, vida de intimidade com Deus. Vai agradecendo porque o Senhor te levanta. É o Senhor que te mantém de pé. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de falar contigo. Obrigada por poder dialogar contigo. Obrigada por ser o nosso Pai que estará atento à nossa voz e dar ouvido atento à tua voz, porque eu quero viver da tua palavra e eu quero viver uma vida íntima contigo. Para finalizar, preparando o coração, porque Jesus vem. Estamos já adentrando na hora da misericórdia, preparando o coração. Eu tenho Deus. Declara ainda mais uma vez. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Misericórdia, Brasil. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Eu tenho Deus. Tá lindo demais. Nessa pregação, eu me recordo da Thelma, general do exército de São Miguel, falecida ontem. Todos os generais, todos os membros desta família que fazem a sua Páscoa, que faleceram, homens e mulheres valentes, vitoriosos do Senhor. Eu tenho um sonho que nós nos encontremos eternamente no céu. Vamos lutar para isso, para que possamos adentrar as portas da Jerusalém Celeste, nós e nossas famílias. É uma honra combater ao lado de cada um de vocês. Deus abençoe, um grande abraço.